Olá, muito boa tarde. O meu nome é Ângelo Rega e sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR, hoje em parceria com a CAC Consultoria, portanto o nosso revendedor exclusivo de softwares de gestão em Angola, o Business Planner Angola incluído. Hoje é uma sessão à qual temos previsto a apresentação das novas funcionalidades da nova versão do software Business Planner. Iremos apresentar detalhadamente cada uma da nova funcionalidade, fazer aqui uma apresentação e uma análise comparativa com aquilo que era também a versão do software anterior. Vamos também dar orientações sobre como proceder a melhores práticas de utilização desta ferramenta e conforme vocês irão ter a oportunidade de ver, irão constatar que é uma ferramenta que vos permite agilizar a elaboração dos projetos de investimento, ao mesmo tempo que também vos dota de uma ferramenta bastante profissional desse ponto de vista. Connosco temos o Rui Alves. O Rui Alves colabora connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão, o Software Business Planner também. Ele é professor universitário, ele leciona cadeiras relacionadas com este tema, portanto estarão em boas mãos. Eu julgo, e dentro de breves instantes, que o Dr. Abel Xissaluquila, responsável da CAC Consultoria, irá chegar até nós, mas entretanto fazemos também aqui um compasso de espera. Já estou, Ângelo, já estou, só estou com dificuldade de iniciar o vídeo. Ok, vamos tentar resolver essa situação. Ok, muito bem. Pronto. Não sei, antes de prosseguirmos com a apresentação e antes de passar a palavra ao Rui, se o Abel gostaria de dar umas palavras à sua audiência, fazer aqui uma apresentação rápida. Boa tarde a todos. Na verdade, não vamos perder muito tempo com comentários, apenas voltarmos a reiterar que estamos em Angola, a representar a RCR através da CAC Consultoria, que é uma empresa que presta serviço de consultoria, elabora estudos de viabilidade, faz acompanhamento e gestão de projetos. Também trabalhamos um bocadinho com marketing e outras áreas específicas da consultoria, e nessa parceria nós entramos com o objetivo de facilitar a aquisição do software que é produzido pela RCR a todos os interessados em Angola, para resolver, ou seja, facilitar a questão do pagamento, da transação, que ao invés de ser em euros, passa a ser em kwanzas, em que quem adquirir o software, depois de fazer o pagamento imediatamente através de um e-mail, recebe o instalador e incluindo também a licença. Portanto, estamos aqui para uma questão de proximidade e facilitação do processo de aquisição e também na interação do pós-venda do software, com a colocação de todas as preocupações inerentes à utilização desta aplicação que profissionaliza a elaboração de estudos de viabilidade. Eu devolveria a palavra ao Ângelo para dar sequência à sessão e todos em conjunto aproveitamos esse instante para vermos então as novas funcionalidades. Sim, e voltaremos na parte final a abordar aqui alguns aspectos relacionados com o software, também introduzirmos aqui aspectos relacionados mais com a vertente comercial, e acho que nesse sentido o Abel na parte final do webinar poderá ter algumas novidades para vos transmitir. Sem mais demoras, passaria então a palavra ao Rui e no final da sessão, alguma dúvida, questão que tenham, abriríamos aqui espaço para algum diálogo. O objetivo é saírem desta sessão o mais esclarecidos possíveis em relação à utilização desta ferramenta. Ok? Rui, estás à vontade? Obrigado, Ângelo. Obrigado, Abel. Obrigado a todos pela vossa presença. Vamos iniciar então aqui mais um webinar de Business Planner, da versão Angola. Nós iremos aqui abordar, ou eu irei aqui abordar várias funcionalidades da aplicação, nomeadamente a nível do desenvolvimento de planos financeiros, planos de negócio e planos estratégicos. Eu iria pedir então, ia partilhar aqui o meu ecrã, mas se me puderes partilhar o ecrã.
Eu iria só pedir também, sim, ao Abel que pudesse, ok, tirar o som. Ângelo, se puderes partilhar, dar-me permissão para eu partilhar o ecrã. E então, como eu estava a dizer, nós vamos abordar aqui um conjunto de áreas que o software desenvolve, nomeadamente o plano financeiro, o plano de negócios e o plano estratégico, com algumas coisas que são comuns entre os vários planos. Portanto, mostrar aqui um pouco a agilidade ou a maneira como o software permite desenvolver projetos de investimento ou estudos de viabilidade de uma forma muito ágil. De referir que nós seguimos as regras que são regras e as boas práticas que existem neste tipo de atividade ou de consultoria. Portanto, isto é um software que pode ser usado para um consultor de negócios, um consultor na área financeira, na área de estudos de viabilidade, ou pode ser usado também pela própria empresa para desenvolver algum estudo de viabilidade, algum tipo de financiamento para um projeto que venha a desenvolver. No caso do Business Planner, e entrando já aqui na área do software, portanto, ele cá em cima tem um conjunto de botões, que são os botões base, ou seja, permite criar um novo, abrir um projeto, criar uma cópia, imprimir os relatórios do projeto, etc. De referir que cada projeto, no Business Planner, todos os projetos são multi-empresa e também é possível criar vários projetos, ou seja, não há nenhum limite em termos de número para criar projetos. A licença que é adquirida é ilimitada. Eu posso criar como posso criar 100 projetos ou 200 projetos, ou os projetos que eu quiser. Posso trabalhar com as empresas que eu quiser, portanto não há essa limitação. O software, cada projeto está dividido em 3 áreas. E daqui do lado esquerdo é possível já verificar esses menus. E esses menus são os menus que permitem navegar pelos vários itens, pelas várias áreas, pelo vário contexto que o software tem. Estes menus estão organizados segundo as boas práticas que existem para o desenvolvimento de projetos de investimento. Para além disso, eles estão validados também pela academia. Nós temos parcerias com a área académica, com algumas universidades e com alguns institutos politécnicos, nomeadamente o mais próximo que nós temos e o de maior destaque é o Politécnico de Setúbal, o Instituto Politécnico de Setúbal, onde nós temos esta aplicação a funcionar com startups e também em laboratórios de contabilidade e de finanças. Portanto, muito do feedback que é trazido da academia também é implementado aqui, muito do feedback que é trazido pelos nossos clientes, nós também o implementamos. Portanto, esta é uma maneira de mostrar que, de facto, que a aplicação ela segue todos os pressupostos e todas as boas práticas que existem lá fora, tanto na parte da academia, na parte da universidade, como também na parte privada, na parte das empresas. E eu vou começar aqui já pelo demonstrar então aqui o contexto do projeto de investimento e falar-vos aqui que, para começar um projeto de investimento, aquilo que é mais difícil às vezes de começar é criar uma folha de cálculo no Excel, desenvolver um plano em Excel muito complexo e que às vezes nos dá imensas dores de cabeça e às vezes é muito complicado desenvolvermos fórmulas e acertar balanços e etc. E esta ferramenta veio resolver esses problemas, ou seja, os mapas já estão criados, os mapas já estão definidos, são completamente dinâmicos. Por exemplo, no caso, eu aqui tenho um projeto de exemplo que vou demonstrar, que são 5 anos, mas é possível alargar até 10, 15, 20 anos os projetos. Portanto, isto é flexível, é aquilo que nós quisermos fazer em termos de estudo de viabilidade, o programa permite, não tem qualquer limitação. E depois todas estas áreas estão interligadas, ou seja, utilizamos digamos, alguns modelos, ou os modelos mais adequados utilizados para os estudos de viabilidade. Como em qualquer projeto de investimento, nós devemos sempre pensar um projeto de investimento como em 3 áreas principais, em 3 vértices. O investimento, aquilo que é o investimento que vai ser feito, aquilo que nós vamos investir e partindo do pressuposto que depois do investimento gera retorno, não é? Nós vamos obter retorno sobre este investimento e vamos analisar ao final de 5 anos se conseguimos ou não. Neste caso aqui 5 anos, poderá ser 3 anos, poderá ser 6, etc.
se nós vamos ter ou não rentabilidade. Depois há um segundo vértice, que é o vértice da exploração, os rendimentos, aquilo que nós vamos vender e os gastos, aquilo que nós vamos gastar ao longo do projeto, portanto, a parte de exploração. E um terceiro vértice, que é o vértice do financiamento. Como é que nós vamos pedir, como é que nós vamos financiar este projeto e que dinheiro é que temos que pedir e que financiamentos é que são necessários a obter para que o projeto seja viável e seja implementável. E depois temos estes 3 vértices concluídos. Então temos a área depois de análise de indicadores e a análise de viabilidade, que permite depois de facto fazer aqui, criar aqui, dar-nos informação se o projeto é viável ou não e fazer alguns ajustes em função dessa informação. Portanto, todo o pressuposto é que seja uma ferramenta que permite muito mais rapidamente que qualquer folha Excel, muito mais rapidamente que qualquer outra ferramenta, desenvolver um projeto de investimento, um plano de negócios ou um plano estratégico. No caso dos investimentos, existe este mapa que é o mapa global, portanto, isto é um mapa que nos mostra as grandes áreas de investimento, elas são preenchidas aqui nos menus 2.3, 2.2 e 2.3, elas são preenchidas ao detalhe, ou seja, eu aqui tenho já dados aglomerados, mas esses dados já vêm de outros cálculos. De referir aqui que nós utilizamos a metodologia dos cash flows descontados, o cálculo da TIR, do VAL, do valor atualizado líquido, do prazo de recuperação, e os cash flows descontados utilizam a metodologia do ano zero, ou seja, o ano zero significa, é o mesmo que o primeiro ano de investimento, é o mesmo que neste caso, neste exemplo, de 2020, mas ele corresponde ao arranque do ano. Então, nesta metodologia, o investimento é sempre colocado, se é um investimento inicial, um investimento de arranque, é sempre colocado nesse ano zero, que corresponde não a 2019, mas sim a 2020, mas ao início. Uma coisa é o 31 de dezembro de 2020, outra coisa é o 20 de janeiro, ou o 10 de março, ou o 12 de abril, que é a altura onde eu vou arrancar com o meu projeto, então é aí que eu vou colocar. Então, onde é que eu coloco? Coloco no ano zero. Portanto, para nós adicionarmos aqui vários itens de investimento, existem estes menus onde é possível nós colocarmos todos os itens de investimento, todas as rubricas de investimento que nós necessitemos para o projeto em causa. Sempre que nós encontramos aqui mapas com estes 2 botões, o mais e o menos, significa que eu posso adicionar mais linhas. E mais linhas eu posso colocar aqui mais investimento, posso escrever, posso colocar aqui os valores que eu vou ter de investimento. É possível colocar também nos anos a seguir, porque imaginem que eu tenho um investimento que só ocorre no 3º ano do projeto, então é possível eu colocar aqui, não é? E diversificar esse investimento ao longo do projeto. Mas os mapas são dinâmicos, se permitem também fazer a exportação para Excel, para além da impressão. Este botão aqui que tem o símbolo Excel permite exportar qualquer mapa para Excel. Isso dá uma vantagem enorme se nós quisermos personalizar e parametrizar alguns dados ou alguns relatórios mais intermédios que queremos desenvolver. É possível exportar para Excel e fazer aquilo que nós quisermos com os mapas. No entanto, ele não exporta só o conteúdo, o formato e o conteúdo, não exporta formas. Os mapas são mapas que não têm qualquer dinamismo, ou seja, são de input direto. Todo o dinamismo é feito dentro da aplicação. E então existem várias áreas de investimento. Eu aqui estou a dar, como já disse, é um projeto já pré-desenvolvido, portanto já tem aqui uma série de informação minha. Neste caso aqui eu parametrizei o investimento em equipamento de transporte e defini e coloquei estas definições: veículo ligeiro de mercadorias, uma carrinha de caixa fechada, 4 unidades, etc. E se eu quiser adicionar mais, eu posso colocar mais linhas, como eu vos disse, e adicionar. E então passa tudo por eu colocar estes itens de investimento. Depois, relativamente ainda ao investimento, temos as depreciações ou as amortizações desse investimento, que é importantíssimo nós desenvolvermos essas amortizações. Há um mapa de resumo onde é definida, onde é informada a taxa média, mas nós podemos parametrizar as taxas de cada um dos investimentos que nós temos. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, em equipamentos de transporte, eu aqui tenho taxa de amortização para os três elementos de 20%, mas se eu tiver um elemento que tenha uma taxa de amortização diferente, então eu tenho a possibilidade de, para aquele elemento, eu dizer assim, olha, não é 20%, mas é 30%. Okay? Portanto, isto permite-nos dar aqui uma flexibilidade muito grande
De reparar também, se repararam, que eu inseri aqui no equipamento básico, que até vou dar aqui nomes, vou escrever equipamento 1 e equipamento 2. E vou, para verificarem que eu ao adicionar aqui este equipamento, se eu vier aqui às depreciações, ele aparece aqui, já aparecem aqui estes dois equipamentos. Ou seja, eu não tenho, isto em Excel é mais difícil de executar, não é? Se nós tivermos a nossa folha de cálculo, eu tenho que adicionar linhas num lado e depois tenho que ir adicionar linhas no outro e tenho que estender as fórmulas, etc. O que é que vai acontecer? Vai acontecer erros de certeza absoluta, vamos ter que ter mais tempo para analisar onde é que veio os erros e os mapas não são flexíveis. Neste caso aqui já tornam-se flexíveis nesse sentido. Portanto, estes primeiros elementos que são o investimento, o primeiro vértice do que é um projeto de investimento, que é o investimento, é desta forma que é colocado, de forma muito simples, ou seja, basta vocês terem toda a lista de investimentos organizado por tipos de investimentos, se são imobilizações corpóreas, são incorpóreas, com projetos de desenvolvimento, programas de computador, etc., propriedade industrial, tudo o que vocês quiserem colocar é colocado nestes mapas. Depois, a segunda área de desenvolvimento do projeto é a área dos rendimentos da exploração e dos gastos de exploração, portanto, a área da exploração, aquilo que corresponde à atividade, aquilo que vai ser a atividade nos próximos anos do projeto. Te referi que um estudo de viabilidade de um projeto de investimento é com base em dados previsionais, não com dados reais, portanto, a ideia contabilística não deve ser... Não temos de ir para um projeto com aquela filosofia contabilística, mas sim uma filosofia de orçamentação e de projeção. O que é que é possível orçamentar nesta área de exploração? A projeção de venda de produtos. Neste caso aqui, este exemplo, eu não tenho produtos, portanto isto está a zero, portanto não há qualquer venda de produtos. A projeção de serviços também, porque eu tenho aqui dois serviços que se foram colocados. Da mesma maneira que é possível adicionar e remover investimentos nestes itens, nestes mapas, também são mapas dinâmicos, eu posso adicionar as linhas que eu quiser e colocar aqui o que eu quiser nestes mapas e fazer, se eu tiver, imagina, se eu vender 30 mercadorias, 30 tipos de mercadorias, então eu posso pôr aqui esses 30 tipos de mercadorias, definir o preço, definir as unidades que eu vou vender no ano 1, no ano 2, no ano 3 e o software automaticamente calcula o orçamento para os anos do projeto. O software nesta nova versão, permite trabalhar com mercados, com dois mercados, ou seja, eu consigo definir até 2 mercados e posso alterar a designação desses mercados. Eu neste exemplo tenho definido como o primeiro mercado nacional e o segundo mercado como exportação, mas posso pôr aqui, por exemplo, mercado Angola e posso definir depois o outro mercado, Portugal, por exemplo, não é? E posso definir depois internamente, posso dividir o meu orçamento entre um mercado e o outro mercado. Em termos globais, isto vai apontar para um valor global, não é? Mas em termos de relatório ou em termos de apresentação daquilo que é o meu plano de negócios, pode ser importante eu distinguir a estratégia que eu vou ter para o mercado número 1 e para o mercado número 2. Se assim for, porque depois o programa consegue apresentar aqui mapas de resumo já divididos por mercado nacional e mercado de exportação, e com as contas feitas por mercados. Okay? Portanto, podemos dar esta visão e pode ser interessante mostrar esta visão a quem vai analisar o projeto. Em termos de gastos de exploração, temos depois gastos de exploração como o custo das mercadorias, se houver mercadorias a vender, ok? Atenção que produtos não são mercadorias, portanto ele aqui só contabiliza a área dos custos com as mercadorias. Matérias-primas, se tivermos matérias-primas, o software também trabalha com o IVA, portanto se houver essa necessidade, existem para cada um dos itens criados a possibilidade de definir taxas de IVA ou de imposto ao consumo, se for esse o caso. Portanto, se não trabalharem dessa forma, com IVAs não colocam, mas o programa também permite contabilizar e item a item, não há uma taxa média para todos, é uma taxa para cada um, okay? Porque poderá haver diversidade de taxas entre produtos. Os gastos com pessoal também, que é uma área muito interessante e muito importante para um projeto de investimento, e é aqui que os utilizadores colocam as várias categorias da empresa, de colaboradores da empresa.
eu tenho aqui este exemplo, mas eu posso adicionar, à semelhança dos outros mapas, adicionar aqui mais categorias, não é? Posso pôr aqui mecânico, e posso pôr o que eu quiser aqui à frente. Vou dizer quantas pessoas é que vou ter a trabalhar nestes anos, vai ser a remuneração base dessas pessoas, e a partir daí o software faz o cálculo anual dos gastos que eu vou ter com esses recursos humanos. Depois de ter estes dois vértices já concluídos, o investimento e a exploração, muito importantes para um projeto de investimento, na definição do projeto de investimento, vamos para a parte do financiamento. E no financiamento, mas antes de lá chegar ao financiamento, só de mostrar aqui que o software, a partir de ter a exploração e investimento, já começa a calcular alguns mapas, nomeadamente os mapas do Estado, as necessidades de inventário, os créditos que vamos conceder aos clientes, etc. Tudo o que tem a ver com o fundo de maneio. Depois o financiamento do projeto. No financiamento do projeto nós temos aqui umas ferramentas muito, muito interessantes para trabalhar. O financiamento ele vem sempre basicamente de empréstimos que vamos pedir ao banco ou financiamentos que vamos pedir ao banco. E mediante os vários tipos de financiamento, o banco também empresta de maneira diferente. O banco não empresta de uma maneira, se nós formos fazer um investimento temos que comprar viaturas, não é? Automóveis, carrinhas, etc. E empresta de outra maneira se nós formos investir na construção de um armazém, por exemplo. As taxas podem ser diferentes, os períodos podem ser diferentes. Então, o projeto ou o Business Planner tem aqui a possibilidade de criar planos de pagamento. E estes planos de pagamento são muito interessantes de ver porque, de uma forma muito, muito, muito rápida, eu consigo ter um plano de financiamento exatamente igual àquele que o banco me vai criar. E então, por exemplo, eu já tenho aqui um lançado, mas eu vou aqui demonstrar como é que eu posso criar um plano de financiamento. Imaginem que eu tinha uma dos investimentos que eu queria fazer era na área era de 100, do milhão, e a do milhão, o que é que eu tinha? E isto estava vocacionado, era um financiamento para viaturas, por exemplo. Então eu ia criar aqui o valor do financiamento, coloco a taxa de juros anual, coloco os números de meses de financiamento, digo se os pagamentos vão ser mensais ou trimestrais ao banco, digo qual é que tipo de prestação, se é prestação constante, amortizações constantes, depois períodos de carência ou diferimento, se existem, ok? Períodos onde não há reembolso de capital, mas há pagamentos de juro, períodos onde não existem nem pagamentos de reembolso, nem de juros, se existe algum tipo desse tipo digamos, de negociação, por isso é que nós chamamos de termos de negociação, e bastante fazer soubermos estes pressupostos, colocamos muito mais rapidamente, fazemos calcular o plano de pagamentos e automaticamente o projeto calcula-nos aqui todo o esquema de planeamento de pagamentos, com depois um mapa de resumo no final. Ou seja, como viram, isto em fração de segundo, ele criou este mapa. Este mapa, para ser criado no Excel, demora imenso tempo e é um mapa que temos que alargar linhas, temos que acrescentar linhas, etc. E não é dinâmico. A qualquer momento eu posso dizer aqui e digo assim, olha, agora vamos ter uma taxa de 5% e vamos calcular e ele recalcula outra vez tudo de novo. De referir ainda, ou seja, e todos estes cálculos que é ensinado nas escolas, nas universidades, é por cálculo financeiro, okay? Cálculo de juros, cálculo de prestações, de amortizações, é tudo o que é ensinado nas escolas. Todos os mapas que eu colocar aqui, ou todos os financiamentos que eu colocar aqui, eles estão a influenciar o projeto. Mas eu posso querer, antes de colocar aqui financiamentos que vão influenciar o projeto, eu quero fazer simulações. Então existe uma opção cá em cima, no topo, que diz simulador, e o simulador vai-me permitir fazer a mesma coisa, mas sem estar ligado ao projeto. Qual é a vantagem disto? Imaginem que vocês estão a negociar com o banco um determinado plano de empréstimo, um determinado financiamento, e não sabem se vai ser aprovado ou não e estão em processo de negociação. Então, vocês podem colocar aqui no programa os pressupostos que o banco está a negociar. Imaginam que eram 2 milhões e meio, e eu estava a negociar a 5%, a 180 meses, número de meses do financiamento, era mensal, e que eu chegava aqui e dizia, olha, eu quero 6 meses de carência. Calcular o plano e o software calcula, mais uma vez, todo o plano. Ok? Depois o que é que eu posso fazer? Posso guardar esta simulação, e ao guardar esta simulação, ou posso imprimir, posso exportá-la para Excel, se eu quiser utilizá-la num relatório para entregar ao banco, por exemplo,
e eu posso guardá-la e fico com ela aqui em memória, ou seja, ela fica guardada em fecheiro dentro do meu sistema. Não está a influenciar ainda o projeto. Mais tarde, se o meu banco, passado uns dias, vem com uma contraproposta, eu posso abrir o simulador novamente, abrir a simulação que eu tinha desenvolvido e posso vir aqui a alterar os pressupostos. E então imaginem que o banco dizia assim, olha, nós não conseguimos emprestar uma taxa de juros de 7%, de 5%, tem que ser 7%, mas nós damos até 8 meses de carência. E se eu fizesse calcular o plano, automaticamente ele iria recalcular tudo, tal e qual como fez no projeto. A vantagem disto, a partir do momento em que eu tivesse esta simulação fosse efetiva, ou seja, a negociação tinha chegado ao fim, eu podia vir aqui ao mapa de financiamento, carregar, importar a simulação, ir buscar o fecheiro que eu tinha criado e ele automaticamente gera-me a simulação que eu tinha negociado com o banco. Okay? Portanto, como veem, é uma forma muito rápida de eu criar aqui planos de financiamento, planos de empréstimo, planos de pagamento aos bancos, em função daquilo que é o meu investimento. Outra das vantagens também do software é que faz logo o cálculo automático das necessidades que o projeto necessita de financiamento. Nós às vezes temos uma ideia que, ok, eu vou gastar 1 milhão, mas 1 milhão não, ou 1 milhão de dólares ou meio milhão e é aquilo que eu vou pedir ao banco. Mas muitas vezes esquecemos que há outros, há o investimento em fundo de maneio, há determinadas necessidades de tesouraria que a empresa necessita ao longo dos anos e o software faz esse cálculo logo, antevendo essas necessidades. Portanto, as necessidades de fundo de maneio entram também aqui para as necessidades de financiamento da aplicação. A partir do momento em que eu tenho estes 3 vértices, investimento, exploração e financiamento, eu já consigo olhar para os meus resultados e perceber se o meu projeto é viável ou não. Existem os mapas do orçamento de tesouraria, os mapas financeiros, o mapa da demonstração de resultados, portanto, são mapas mais oficiais, digamos assim, mas é nestes aqui que nós queremos chegar, neste dashboard de decisão, onde nós conseguimos ver exatamente se o nosso projeto é viável ou não. Neste caso aqui, ele já calculou o VAL, o valor atualizado líquido, ou seja, o excedente, aquilo que vai ficar de excedente no final do projeto, aquilo que o investidor vai olhar para este valor e aquilo que vai obter de excedente, a taxa interna de rentabilidade, a taxa mínima de rentabilidade que o programa calcula, através de qual método? O tal método dos discounted cash flows, dos cash flows descontados, okay? Que é este mapa que aqui faz digamos, a relação entre cash flow de exploração e cash flow de investimento e o cálculo do cash flow líquido. E aqui eu consigo ter uma noção logo imediata daquilo qual é que vai ser o meu prazo de recuperação, por exemplo. São 3 anos, pouco mais de 3 anos, ou seja, significa para um projeto de 5 anos, eu estou a conseguir rentabilizar e vou conseguir ter o retorno ao final de 3 anos. Atenção que significa que isto são dados previsionais, ok? Por isso é que quanto mais fiabilidade nós colocarmos nos dados, melhor será essa compreensão e esse acompanhamento do projeto. Permite-nos também fazer aqui uma coisa, que são as simulações. Ou seja, eu posso chegar aqui e facilmente dizer assim, ok, olha, mantendo tudo como está, mas se eu aumentar, se de repente os gastos aumentarem para 10%, o que é que vai acontecer ao projeto? E o software recalcula tudo. E se for a 20%, o que é que vai acontecer ao projeto? Pronto, se os gastos aumentarem ao longo dos 5 anos em 20%, o meu projeto não vai ser viável no espaço de 5 anos. Vai ter aqui valores negativos, a taxa de rentabilidade passa a ser negativa, o prazo de recuperação não existe, é superior a 5 anos, então deixa de ser viável, ok? Portanto, se eu quiser repor novamente a situação tal e qual como está, basta fazer 0 e o software volta outra vez ao início. Depois tem aqui outras análises também, que é a análise de sensibilidade, por exemplo, que permite-nos fazer a mesma coisa que aquela simulação, mas um bocadinho mais criteriosa, ou seja, fazendo aqui aumentar os gastos com pessoal, os prémios de risco, as vendas de mercadorias, etc., aumentar ou diminuir, não é? Por norma, nós costumamos dizer que fazemos sempre dados, simulações mais para o pessimista do que para o otimista. E depois temos aqui alguns indicadores também, indicadores de síntese de análise económico-financeira, que são calculados e apurados pelo projeto. Bom, este é o sistema que permite desenvolver um estudo de viabilidade, um projeto, uma análise de investimento de forma muito, muito rápida. Depois temos a área do plano de negócio e o plano estratégico, e aqui já entramos mais na fase já do contexto, aquilo que vai ser o contexto do nosso projeto.
de referir que se eu não quiser fazer, se vocês não quiserem desenvolver plano de negócio ou plano estratégico, não necessitam de preencher estes mapas, ok? Basta só, se for o objetivo for só desenvolver um plano de estudo, um estudo de viabilidade, um plano financeiro, então desenvolvem só esse plano financeiro e a seguir apresentam esse plano com uma memória descritiva, por exemplo, do projeto, porque não necessitam de ter tanta... podem, às vezes, para determinados projetos, não necessitar de tanta descrição, se bem que um plano de negócios bem construído, tal e qual como os menus que nós apresentamos aqui, é uma mais-valia para que o software seja visto, para que o projeto seja visto como um bom projeto e como um projeto com credibilidade, não é? Portanto, aqui a questão da credibilidade muitas vezes importa mais até que muitas vezes só de mostrar os dados, perceber que, de facto, quem desenvolveu o projeto tem credibilidade e desenvolveu aqui um conjunto de ideias muito, muito interessantes. E aqui o software permite, de facto, criar nestes mapas, ou não se chamam mapas, são nestes setores, nestas áreas, nestes menus, ele tem editores de texto. Por exemplo, eu tenho aqui um editor, o sumário executivo, não é? Que está branco, neste caso, neste exemplo, eu não tenho aqui nada lançado. Este contém estes ícones, significa que é um texto, é um editor de texto. Então nós temos aqui um editor de texto que nos permite preencher, escrever, tal e qual como o Word, podemos colocar bullets, podemos colocar o que nós quisermos, e é como se estivéssemos a trabalhar com o Word. Tem grande parte das formatações e das características de formatação que tem o Word. E isso permite-nos compor os textos. Por exemplo, eu vou-vos mostrar aqui um texto que eu já tenho aqui desenvolvido. Neste menu, 2.9, localização de instalações, para este negócio, eu criei este texto. Ou seja, eu, se quiser, posso vir aqui e acrescentar mais coisas e acrescentar mais texto. Esse texto foi todo formatado, eu formatei as cores, introduzi aqui um mapa, uma imagem, é possível também fazer isto. Portanto, aqui dá-nos uma vantagem que isto depois fica tudo gravado em base de dados. Sempre que eu voltar ao projeto, isto já lá está, e se eu quiser depois, posso exportar até isto para o Word, como eu já vou demonstrar daqui a pouco. Depois tem aqui outros mapas e outras funcionalidades que entram já na questão da agilidade que o software tem para o preenchimento de dados ou de projetos de investimento, que é tornar este preenchimento muito rápido, não é? Por exemplo, aqui nos objetivos estratégicos, eu tenho uma tabela, em vez de eu estar a escrever o texto todo, olha, os objetivos estratégicos da empresa são estes e estes, o próprio software já tem aqui, se eu carregar em mais, vai adicionar linhas e vai dizer assim, ok, escolhe nesta lista qual é o teu objetivo estratégico. Nós trabalhamos bastante esta área, é uma área nós chamamos a lista de referências, permite que o utilizador não se preocupe tanto com o que é que vai lá escrever, porque o software já sugere, faz essa sugestão, ou seja, isto é uma ajuda muito boa para quem quer desenvolver um projeto muito rápido. Por exemplo, imaginem que um dos objetivos estratégicos neste projeto era aumentar a formação dos seus recursos humanos. Ele estava cá. Se for o caso, seria, por exemplo, aumentar a internacionalização. Então tem aqui apostar no mercado internacional. Depois, se o utilizador quiser, pode ainda fazer uma breve descrição ou uma argumentação escrevendo à frente no campo e dizendo, ok, pretendemos aumentar a formação desta e desta forma. Portanto, estas listas de referência também são válidas para muitas áreas, como esta análise SWOT, onde, por exemplo, como vem aqui a análise SWOT, tem o formato que a análise SWOT tem em todos os livros de estratégia, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, já está aqui preenchido. No meio são as estratégias que são desenvolvidas pelo próprio utilizador, relacionando pontos fortes com oportunidades, por exemplo. E aqui nas análises, nestas análises internas e externas, se carregar em novo, eu tenho acesso a mais um conjunto de listas de referência, onde é possível eu selecionar e dizer assim, ok, um dos nossos pontos fortes que nós temos é recursos humanos com competências adequadas. Pronto, isto é um ponto forte relativamente à minha concorrência. Como veem, eu não tive que escrever nada, simplesmente vim aqui e selecionei a área que eu queria demonstrar. Estas listas de referências, elas podem ser aumentadas, nomeadamente aqui na área das definições. Eu tenho aqui todas as listas de referências que existem, e como veem, são muitas. Por exemplo, aqui os objetivos estratégicos que estávamos ali a falar ainda há pouco. Temos aqui apostar no mercado, apostar na formação no recurso humanos, ainda há bocado que vimos. Eu posso chegar aqui e adicionar
mais uma referência, ou seja, estou a adicionar conteúdo a estas referências, se bem que nós já temos estas referências que estão muito preenchidas. Elas estão organizadas por contexto, ou seja, os itens que aparecem aos objetivos estratégicos dizem respeito aos objetivos estratégicos, não dizem respeito à análise SWOT. E depois temos aqui várias áreas que são possíveis de ser preenchidas ou não. Há áreas que já estão preenchidas, por exemplo, aqui neste menu no plano de negócios de viabilidade económica e financeira, eu posso escrever os critérios que foram utilizados, mas o menu 12.2 tem o mesmo mapa que nós fizemos no plano financeiro. O plano estratégico é a mesma coisa. Temos aqui uma série de dados, ou de mapas e de modelos que são utilizados em estratégia. O modelo das 5 forças de Porter, a análise PEST, todo o conjunto de análises. E, por exemplo, aqui nos fatores político-legais eu posso acrescentar aqui uma linha e estão cá fatores políticos-legais que podem influenciar. Por exemplo, uma delas pode ser a estabilidade política. E qual é o impacto que tem na empresa? É um impacto positivo. Qual é a fundamentação deste impacto? Então, porque a empresa faz isto ou faz aquilo, então pode ser importante ter esta análise feita, não é? Depois, plano financeiro, plano de negócio ou plano estratégico desenvolvido, passamos à parte dos relatórios. Então, na parte dos relatórios, nós temos aqui o plano financeiro que é possível imprimir. Nós podemos selecionar todos os mapas e todos os menus que nós vimos ainda há pouco para imprimir, ou então selecionar só os mapas que nós queremos. Por exemplo, eu vou aqui selecionar o mapa de investimentos, vou gerar um relatório só com aquele menu. Pronto, podia gerar aqui outro tipo de menus. E o que é possível fazer aqui? Exportar ou imprimir para uma impressora, ou imprimir para PDF, para enviar para um cliente, por exemplo, ou para enviar para um banco, para fazer a análise do projeto. Portanto, como vêem, aquilo que foi gerado pelo projeto está aqui para imprimir. Depois temos ainda a parte no plano de negócio e no plano estratégico, que para além de fazer aquela impressão, permite-nos também gerar um fecheiro do Word. Por exemplo, eu vou aqui escolher aquele 2.9, eu podia pré-visualizar ou posso exportar este fecheiro para o Word. E posso indicar aqui que quero exportar isto para M1 relatório, para o plano de negócios. Faço save e ele vai-me gerar o relatório. Ou seja, automaticamente ele vai pegar nos dados que eu importei e vai-me colocá-los no Word. Eu vou aqui abrir agora, estou a abrir o Word, ele foi gerar o fecheiro, vou já mostrar o ecrã. E o que ele fez, como estão a ver, estou já no Word, ele exportou o conteúdo que eu ainda há bocado estava a mostrar, da localização das instalações, aqui o mapa que eu também tinha lá no programa, ele exportou também tudo para o Word. Qual é a vantagem disto? Permite-me depois fazer alguma personalização dos textos e do conteúdo. Eu posso, se quiser, posso chegar aqui e pôr outra formatação. Posso pôr uma formatação mais bonita, que é do Word, depois posso adicionar um índice, etc. E isto permite-me criar aqui uma personalização que, no caso do programa, podemos não ter, mas acabamos depois por ter quando ele exporta tudo para dentro do Word. Ou podemos adicionar uma capa ou um conteúdo mais personalizado, se nós formos uma empresa de consultoria, com o nosso logotipo, etc. Portanto, poderemos querer fazer aqui um tipo de personalização. E pronto, relativamente a isto, acho que ao software, acho que é tudo. Eu tentei varrer aqui tudo que eram as áreas principais, tanto desde a parte de plano financeiro, a parte de plano de negócios e a parte do plano estratégico. São, como eu vos disse, são áreas muito importantes de trabalhar. No entanto, elas podem ser trabalhadas de forma independente. Nem todas as áreas podem ser importantes, depende do setor que nós estejamos a trabalhar. Depende do tipo de empresa que nós estejamos a trabalhar, e isso, o programa tem essa flexibilidade, podemos pegar em qualquer área. Agora, que ele tem aquela estrutura, de facto, que segue as boas práticas de fazer um projeto de investimento, essa estrutura é importantíssima. É uma mais-valia, digamos que é um selo de qualidade vocês terem a aplicação desta forma, porque ela é validada também nas universidades e nas academias, e temos muitas startups que utilizam estas aplicações nossas em Portugal e em Angola, e os nossos clientes também contribuem imenso para a melhoria do software. E pronto, espero que... Ângelo, não sei se queres voltar então para podermos aqui terminar. Sim, Rui, obrigado pela apresentação. E conforme vocês tiveram a oportunidade de constatar, pronto, o Rui acabou por cobrir
todos os pontos que tínhamos em agenda, porque é importante também transmitir aqui uma ideia do quão melhorada a ferramenta foi, ok? Também para perceberem e contextualizar aqui um pouco a evolução deste software. Este é um software que já existe há mais de 10 anos. Inicialmente foi criado, ou foram criadas 3 ferramentas autónomas. Portanto, era uma ferramenta para estudos de viabilidade económica financeiros, uma ferramenta para planos de negócio e outra para planos estratégicos. Há cerca de 6 anos invertemos um pouco esta lógica, acoplamos todas as ferramentas no Business Planner, ok? Contudo, criamos aqui 2 versões deste software. Existe uma versão premium, uma versão profissional e, essencialmente, a principal diferença entre as 2 versões é a versão premium é mais completa, ou seja, é exatamente a que o Rui apresentou. Conforme viram, tem o plano financeiro, plano de negócio e plano estratégico. A versão profissional só tem o plano financeiro. Do ponto de vista, na nossa ótica, custo-benefício, claramente a versão premium mais capaz, porque vos dá aqui uma dotação de uma ferramenta bastante global e integrada. Contudo, utilizadores já com as suas próprias ferramentas, templates ao nível do plano estratégico, plano de negócio essencialmente, ok, que querem essencialmente melhorar a vertente da análise financeira, a versão profissional pode ser efetivamente a melhor solução. Fazendo aqui uma ponte e antes de passar a palavra ao Abel, do ponto de vista daquilo que é a nossa relação, e quando falo em nossa, tanto nossa RCR para com o cliente final, como o nosso revendedor, CAC Consultoria, para com o cliente final. Nós acabamos por estar sempre em contacto com eles. Conforme o Rui disse, por um lado, muito daquilo que é a evolução da ferramenta também se reflete naquilo que é o feedback que os nossos clientes nos vão dando ao longo do tempo. E, portanto, assumindo que também temos a nossa própria visão daquilo que pretendemos para a ferramenta, muitas das vezes validamos algumas sugestões dos nossos clientes e introduzimos no software, precisamente para dar aqui uma mais-valia às funcionalidades do software. Depois, temos também um canal de suporte. Okay? O canal de suporte é feito diretamente com a RCR, pode ser feito o utilizador final diretamente à RCR ou o utilizador final via CAC. Okay? É um canal especializado, é um canal a qual nós utilizamos para, de certa forma, formalizar solicitações que os clientes têm, ok? E é dessa forma que nós vamos mantendo contacto também com o cliente. Esse nível de suporte que damos, obviamente, serve para reportarem algumas anomalias que eventualmente possam surgir com a ferramenta, mas também servir aqui com alguma ajuda que nós possamos dar em desbloquear aí alguns aspectos que poderão estar a criar constrangimentos nos vossos projetos. Contudo, nunca fazemos uma análise consultiva aos projetos, ok? Isso é muito importante ressalvar, porque não intervimos, nem direcionamos o utilizador atuando diretamente nos seus projetos, ok? Pronto, passaria então a palavra ao Abel. Eu julgo que ele terá algumas novidades interessantes para vos transmitir acerca do software. Portanto, passaria então a palavra, Abel, para si, umas últimas apreciações, antes até de passarmos para algumas questões que houvesse do vosso lado. Ok, Ângelo, muito obrigado pela palavra. Parabenizar ali o Rui pela excelente apresentação. Obrigado. É cada vez mais positivo e esclarecedor sempre que apresenta esta aplicação. O Software Business Planner, na verdade, traz uma solução que há muito tem sido procurada no mercado angolano e não só, principalmente para aquelas pessoas especializadas em consultoria e que têm de elaborar vários estudos de viabilidade para vários clientes e que os templates que foram sendo utilizados nos tempos passados roubavam muito tempo e aumentavam a margem de erro. O Software Business Planner profissionaliza a elaboração de estudos de viabilidade e principalmente traz a vantagem de garantir que os 3 planos, quer o plano financeiro, o plano de negócio e o plano estratégico, sejam feitos a partir de uma única ferramenta de maneira muito fácil e rápida. Esta semana nós estamos numa Flash Week em que a comercialização do software
têm um desconto enorme. Digo enorme porque podem chegar até 30% de descontos. Então, todos aqueles que se interessarem pela aplicação podem contactar os canais apropriados, quer da CAC, consultoria ou então da RCR, para solicitar a sua proforma e imediatamente nós podemos disponibilizar-lhe a aplicação com todas as garantias já aqui mencionadas, sobretudo o pós-venda, o suporte pós-venda. A CAC também está, neste momento, ligada à RCR justamente para servir de link para todos os usuários em Angola e todos aqueles que desejarem adquirir a aplicação. E então, nós nos dispomos para todas as vossas preocupações. Eu não ia consumir esse tempo todo para falar da vertente comercial, mas também poderia deixar aqui um espaço para que possam ser colocadas questões, caso hajam, para que aproveitemos aqui a presença do Rui para esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Abel. E pronto, conforme o Abel também referiu, abriríamos aqui algum espaço para dúvidas ou questões que houvessem do vosso lado. Contudo, também se não houver questões, poderão enviar um e-mail ou para a RCR ou para a CAC, com dúvidas, questões. Vocês, se consultarem o site da RCR e também solicitarem à CAC, há diversos links que poderão ser do vosso interesse, links direcionados para a apresentação do software. No entanto, esta apresentação está muito dentro daquilo que é este tipo de apresentações do software, mas também temos alguns links onde abordamos a temática de projetos de investimento de uma forma mais académica. Portanto, é uma questão de visitarem o nosso site ou solicitarem a RCR. Pronto, não havendo questões, então, eu da minha parte dou como concluído, também estamos aqui no limite do tempo que definimos para esta ação. Resta-me agradecer a vossa presença, a todos, incluindo Abel e Rui. Obrigado também pela vossa presença e apresentação. E conforme o Abel disse, pronto, potenciais interessados, todos vocês têm do vosso lado as versões de demonstração, portanto, uma questão de reforçar já uma análise prévia que fizeram a versão demo com este vídeo e, portanto, pôr em prática tudo aquilo que o Rui apresentou e pronto, aproveitarem também este lado comercial que o Abel anunciou e efetivamente uma excelente oportunidade para adquirirem o software com um desconto muito interessante. Ok? Da minha parte, agradeço mais uma vez a vossa presença e despeço-me. Uma boa tarde para todos. Obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Ângelo.